Nós falamos anteriormente, começamos a falar sobre como nos 10 mandamentos nós temos vários mandamentos que impactam diretamente a família, a nossa vida familiar. Falamos sobre o segundo mandamento, que fala da idolatria e como a idolatria gera maldição para os filhos, para os seus descendentes até a terceira e quarta geração. E falamos também sobre a importância que Deus colocou em tirar um dia em cada 7 dias, um dia por semana, para você dedicar a Deus e à família, para você proteger o seu tempo com Deus e o seu tempo com a família. Você pode trabalhar até 6 dias, não é? Engraçado que Deus não era 5 por 2, Deus não era 4, Deus era 6 por 1, né? Mas essa é outra história. As pessoas querem mudar as leis de Deus, né? O homem quer mudar as leis de Deus e sempre acaba dando errado, mas isso é outra história. Bom, ele falou do dia, um dia em 6 em cada 7 para proteger a família. Agora vamos ao quinto mandamento, né? O segundo mandamento, o quarto mandamento impactam diretamente a família. Novamente, se você não sabe onde encontrar os 10 mandamentos na Bíblia, vá na sua Bíblia e leia Êxodo capítulo 20. Então, no quinto mandamento, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento não poderia ser mais direto, tá? Sobre família. Honrar pai e mãe. E vem com uma promessa: se você fizer isso, você terá longa vida. E é curioso que nós vemos, por exemplo, muitos jovens morrem, perdem a vida estupidamente. E se você for olhar, se você for apurar os motivos por que aquele jovem perdeu a vida, você vai ver praticamente em 9 em cada 10 casos, você vai ver um jovem desobediente aos pais, um jovem que não honrou seus pais. Ele se colocou numa situação de criminalidade, de drogas, ou entrou por um caminho errado na vida, que resultou na sua morte precoce. E se você for olhar, tudo começou com a desonra aos pais. E nós temos isso aos montes no nosso país, infelizmente, e no mundo inteiro, provando que o mandamento é correto. Honrar pai e mãe, entenda aqui uma coisa, não tem a ver com quão bom ou mal são os seus pais. Deus não está dizendo aqui que você tem que honrar seu pai e sua mãe se eles forem bonzinhos. Se eles te trataram bem, te deram uma boa criação, então você tem que honrá-los. Não, não é uma condição. Eles são bons para mim, então eu os honro. Não. É um fato derivado da origem, a nossa origem. Assim como, por exemplo, você ouve no mundo, não é? Ao pai da medicina, o pai dessa tecnologia, alguém que criou, que gerou, que inventou alguma coisa, passa a ser conhecido como o pai daquilo. Não é? Aquela pessoa é honrada, é celebrada, é reconhecida. Não se fala se ele foi uma boa pessoa, se ele foi uma má pessoa. Fala-se o seguinte: ele gerou isso aqui. Ele gerou algo que criou grande benefício para muitas pessoas. Então, ele merece ser reconhecido, merece ser honrado, porque ele é o originário daquilo. Muito bem, o originador daquilo. É este o princípio de honrar pai e mãe. Nós devemos honrar os nossos pais simplesmente, se por nenhuma outra razão, simplesmente pelo fato de termos nascido deles. Se nós não tivéssemos nascido deles, nós não existiríamos. Então, nós temos que reconhecer a nossa origem. E não se esqueça que família na Bíblia sempre é uma metáfora do relacionamento do ser humano com Deus. Deus nos deu família para que nós possamos entender como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Não é à toa que Ele se identifica como Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, que é o Pai? O Pai é o que dá origem. O Pai é o gerador.
Sem ele não existe família, sem ele não existe nada. Ele é o gerador. Então, ele merece o reconhecimento por ter gerado. Esse mandamento tem a ver com ensinar o ser humano também a honrar a Deus. Quando a pessoa não honra pai e mãe, tampouco ela honra a Deus. Você nunca vai encontrar uma pessoa que honra a Deus e não honra pai e mãe. Mas se a pessoa honra pai e mãe, ela já está muito próxima, ainda que ela não conheça a Deus, ela está muito próximo de conhecê-lo. Ela não tem dificuldade nenhuma de entender Deus como pai, porque ela já pratica isso na sua família. Então, honrar pai e mãe não tem a ver com gostar dos seus pais, amar seus pais, eles terem sido bons pais para você. Tem a ver com o seguinte: reconhecimento e fazer o que é certo por eles. Faça o que é certo por eles. Só isso. Faça a sua parte. Nem sempre você vai concordar, nem sempre você vai poder obedecer, mas você vai fazer o que é certo pelos seus pais. Eu me lembro que, quando eu me converti na minha adolescência, meus pais não entenderam a minha fé. Sendo católicos, e eu tendo crescido na família católica, quando eu me converti ao Senhor Jesus, converti ao Evangelho, eles não entenderam essa conversão. Então, meu pai se revoltou e queria me proibir de praticar a minha fé. Então, naquele momento eu não pude obedecê-lo em tudo que ele queria, mas eu nunca deixei de honrá-lo. Eu não obedeci sempre o meu pai, porque em certos momentos ele fez coisas ou queria de mim coisas que eu não concordava na minha consciência, na minha fé em Deus, eu não poderia fazer o que ele estava pedindo, ou eu iria contrariar a minha fé em Deus. Então nem sempre eu obedeci meu pai, mas sempre o honrei. Ou seja, sempre fiz o que era certo por ele. Então a diferença entre obedecer e honrar. Honrar é você fazer o que é certo pela pessoa, cumprir o seu dever em relação àquela pessoa. Este é o 5º mandamento. E não se esqueça que você sempre vai encontrar este fato na vida. Um fato curioso. Não me peça para explicar. É simplesmente um fato da vida. Você vai encontrar na vida ótimos pais que têm péssimos filhos, pais que foram maravilhosos, fizeram de tudo pelos seus filhos, deram exemplo, mas seus filhos viraram a cabeça e seguiram o caminho errado. Como também você vai encontrar ótimos filhos que tiveram péssimos pais. Isso é um fato da vida, porque depende da pessoa. Eu creio que isso tem a ver com a individualidade da pessoa. Deus não se impõe sobre ninguém, como também nós não podemos nos impor sobre outras pessoas e nem estamos amarrados a outras pessoas. Quer dizer, não é porque meus pais erraram comigo que eu preciso continuar errando. Eu posso deixar de errar, eu posso mudar. E não é porque meus pais acertaram que automaticamente estou livre de errar se eu fizer as más escolhas. Se eu fizer más escolhas, não seguir o exemplo dos meus pais, eu vou sofrer, mesmo que eles tenham me ensinado tudo certo. Ok? Muito bem. Este foi o 5º mandamento. Nós temos ainda o 7º mandamento, que diz assim, bem direto este aqui, só 2 palavras. Não adulterarás. Não cometerás adultério. Obviamente, este mandamento impacta diretamente a família porque trata do casamento, que é o início da família. Uma família começa com um casamento, com um casal. E adulterar significa muito mais do que você ir para a cama com outra pessoa. Aos olhos de Deus, adultério significa quebra de aliança do casamento. Você quebrou a aliança. Quando você se casou, você firmou uma aliança com a outra pessoa, com a família dela, com Deus, com a sua família e com a sociedade. Você firmou esta aliança. Tanto é que tem testemunhas. Não é? O próprio Deus é a maior e principal testemunha no dia do casamento. Quando você vai e adultera, você rompe, você quebra tudo isso e destrói a família. Quantas famílias são destruídas por causa do adultério? Então, o 7º mandamento, não adulterarás, é para proteger diretamente a estrutura, a integridade de uma família. E o 10º mandamento, que também fala sobre cobiçar,
diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ele dá específicas ordens sobre não cobiçar outra mulher, não cobiçar, ou no caso da mulher, outro homem. Onde isso difere do adultério? Aqui a diferença está o seguinte: o adultério é você romper a aliança. Você não precisa adulterar, porém, para cobiçar, não é? Ainda que no coração o adultério já começou quando você começa a cobiçar uma pessoa fora do casamento. Mas o adultério é diferente porque você vai lá, você rompe a aliança, você comete aquele ato. Mas cobiçar a mulher do próximo, o homem da outra mulher, além de ser injusto com o seu cônjuge, não é? Porque você está traindo no coração, você também está colocando a atenção onde você não deveria. Você está roubando do seu cônjuge a atenção que pertence a ele ou ela. Eu devo atenção à minha esposa. Eu devo atenção para ela. Como que eu passo a desejar alguma coisa? Quando eu dou atenção àquilo. Tudo que você deseja, você deu atenção. Se você não dá atenção, você perde o desejo. Né? Quer parar de gostar de uma pessoa? Para de olhar, apaga ela da tua vida. Você vai parar de sentir aquele amor, vai apagando com o tempo. Não é? Muitas pessoas terminam um relacionamento, ficam sofrendo, por quê? Porque elas ficam olhando a foto, ficam lembrando do presente que ela recebeu, ouve a música que marcou o encontro delas, ela lembra de tudo. Então, ela dá atenção, ela alimenta o sentimento. Então, para eu ter sentimento pela minha esposa, eu preciso continuamente estar olhando para ela, para alimentar esse sentimento. Quando eu volto a minha atenção para outra pessoa fora do casamento, eu estou tirando da minha esposa o que pertence a ela, estou preparando o caminho para adulterar e estou sendo injusto com ela e comigo, estou me preparando para cair no pecado. Então, para proteger a família e a mim mesmo, não cair no adultério, eu já devo começar a vigiar desde o meu coração e dos meus olhos. Então você viu aí, dos 10 mandamentos, 5 deles impactam diretamente a família. 5. Metade, exatamente a metade. Que é como Jesus também reduziu todos os mandamentos em 2, não é? Fazendo metade, metade. Um em relação a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro sobre amar o próximo, que também tem a ver com a família. Então Deus reduziu toda a lei nestes relacionamentos. Ser humano com Deus e ser humano com o seu próximo. É a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem relacionamento com Deus, aliança com Deus e tem aliança com o nosso próximo. E isso faz a vida muito mais simples. Tanto pessoalmente, individualmente, como também a vida em família, com o cônjuge, com os filhos, com os pais e com o seu próximo. Então avalie quantos desses mandamentos você tem colocado em prática na sua vida. E quantos não, porque talvez aí está a resposta porque você tem sofrido tanto na sua casa. Mas se você quiser mudar isso, é só começar a partir de agora a fazer o que é certo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.